Bom, rapaziada, boa noite. Eu tô colocando esse vídeo aqui, embora os slides, né, estejam bem explicativos e tudo, mas eu resolvi gravar aqui no próprio desenho, né, desenhando efetivamente esse vídeo para que a gente consiga uma compreensão melhor desse nosso assunto de hoje, que é as representações gráficas. O que a norma traz como padrão para as representações gráficas? Bom, nós teremos sempre duas técnicas, dois tipos básicos de desenhos diferentes previstos pela norma. Então, o primeiro tipo básico é esse aqui, ó, o desenho em perspectiva. Quando a gente fala que o desenho está em perspectiva, pessoal, significa dizer que ele está representado nas suas três dimensões em verdadeira grandeza, conforme a gente pode observar aqui, ó, comprimento, a altura, e podemos observar também a largura, que em desenho técnico chamamos também de profundidade. Então, nós teremos a representação em perspectiva, representação gráfica, o desenho em perspectiva, com as suas três dimensões representadas. Já o desenho projetivo, conforme você pode observar aqui, ó, é a mesma peça e eu estou com esse desenho aqui, ó, representando graficamente esse plano aqui, ó, o plano frontal, como se eu estivesse olhando essa peça de frente. Então, o plano frontal, tá bom? Esse plano frontal aqui, ó, você vai notar que é uma figura bidimensional, assim como seria a representação gráfica do plano superior, do plano lateral esquerdo, do plano lateral direito também, do plano inferior e até mesmo do plano posterior, olhando a peça lá por trás, o objeto representado lá por trás. Então, em qualquer sólido geométrico, eu terei 6 planos possíveis para representar. Mas o desenho em projeção ortogonal, que eu também chamo de desenho projetivo ou projeção ortográfica, ele vai ser representado por esses planos em figuras de apenas 2 dimensões. Notem que aqui no plano frontal, o que eu tenho representado? Eu tenho o comprimento e tenho a altura. Comprimento e também a altura. Então, eu tenho o desenho em perspectiva, e nesse caso aqui uma perspectiva isométrica, que daqui a pouco a gente vai falar dela, e tenho o desenho projetivo. Notem que entre a perspectiva e a projeção ortogonal, seja ela a vista frontal, superior, lateral, esquerda ou direita, inferior ou posterior, eu terei sempre imagens em 2 dimensões. O desenho projetivo, então, ele é caracterizado por essa imagem em 2 projeções. Mas o desenho em perspectiva, que é o assunto que eu gostaria de abordar agora com vocês, em 2 partes, né? E essa é a primeira parte. Lá na página 59 da sua apostila, a unidade 8, a gente observa a perspectiva, uma das perspectivas, a perspectiva cavaleira. Como ocorre a perspectiva cavaleira? Como é que a gente caracteriza e qual é a estrutura formada ou a estrutura da qual é formada a perspectiva cavaleira? Bom, a perspectiva cavaleira, pessoal, antes de qualquer coisa, ela tem a sua estrutura em um dos planos de qualquer sólido geométrico, por exemplo, esse aqui. Então aqui eu tenho um objeto representado em perspectiva isométrica e para representá-lo em perspectiva cavaleira, bastaria apenas
para a sua estrutura, né, a representação gráfica, ou seja, uma representação gráfica em 2 dimensões de qualquer dos planos desse objeto. Ocorre que, preferencialmente, nós utilizaremos o plano frontal, porque toda vez que a gente representa qualquer coisa em perspectiva ou projeção, nós elegemos aquele plano com a maior riqueza de detalhes ou com as maiores dimensões possíveis para o plano frontal, dependendo, obviamente, de como o componente mecânico, por exemplo, está disposto em um conjunto mecânico, ok? Existe também essa questão, mas elegemos sempre como mais importante para o plano frontal. Então, a perspectiva cavaleira, ela pode utilizar qualquer plano, inclusive o plano frontal, preferencialmente ele, conforme eu descrevi aqui. E aí, bastaria acrescentarmos, uma vez que já temos comprimento e altura característicos, né? O par dimensional característico do plano frontal, já tendo esse par dimensional, comprimento e altura, nós teríamos então que incluir para um desenho em perspectiva, essa aqui, ó, a cavaleira, bastaria agora incluir as linhas que irão demonstrar, caracterizar, representar a terceira dimensão, a largura ou profundidade. E faríamos isso exatamente dos pontos onde as próprias arestas no objeto representado partiriam. De onde eles partiriam? Eles partiriam de todos esses pontos aqui, ó. Inclusive, se você verificar lá no objeto, né? Você der uma olhadinha meio que de lado, como se fosse observar em cavaleira, até essa aresta aqui, ó, virando ele para o outro lado, apareceria uma ponta dela aqui. Essas linhas, no entanto, que vão representar essa terceira dimensão, vão representar a profundidade ou largura, conforme a gente denomina, elas têm nomes. Elas são chamadas de fugitivas. Eu gostaria muito que você guardasse esse nome. E é lógico, de acordo com determinado limite dimensional, lógico, você ofereceria esse limite, acrescentaria os últimos detalhes também, como essa curvatura aqui, né? Que existe no objeto, está lá representado, e aí, a partir desses limites impostos, os limites de largura, e acrescentados esses detalhes restantes, você teria então esse objeto em perspectiva cavaleira. Olha só que barato. Corrigindo, né? Reduzindo aquelas linhas que a gente já sabe que não vamos utilizar, reforçando com o grafite B, preferencialmente o 6B, né? As arestas, as linhas de contorno visíveis que representarão as arestas visíveis, e teríamos lá facilmente representado em perspectiva cavaleira o nosso objeto já representado em perspectiva isométrica. Então, conforme nós temos os planos possíveis, elegendo o plano frontal, acrescentando as linhas fugitivas, nós teríamos então o nosso desenho em 3 dimensões em perspectiva cavaleira.